presa às ferragens. A gente teve ontem aqui na Fernão Dias, entre Pouso Alegre e Chiva, ali depois do posto da Polícia Rodoviária Federal, para quem segue sentido São Paulo, um engavetamento que envolveu um caminhão, um ônibus e mais 2 veículos de passeio. Um deles, o Mobi, com placas de São Paulo, tinha uma família que seguia para Mongaguá. Eles saíram de São Paulo, pegaram aí depois 2 pessoas em bordo da mata e seguiam então para o estado de São Paulo. Eles queriam planejar uma viagem para a praia, ou melhor, já tinham planejado 2 semanas essa viagem e seguiam tranquilos. A viagem começou na madrugada então desta quinta-feira, mas terminou antes de chegar ao meio do caminho. Isso porque aqui no sul de Minas teve esse engavetamento, no qual teve então uma vítima fatal. O motorista do Mobi, que é o padrasto então de Guilherme, que estava junto com a mãe também, e a namorada. E essas outras 3 pessoas tiveram ferimentos. 2 delas, a Elisandra e a Ana, ficaram então com ferimentos graves, ou melhor, a Elisângela, decorrentes de fraturas e tudo mais, porque elas ficaram presas às ferragens. O acidente, então, aconteceu na madrugada aqui no sul de Minas, contou com o atendimento da Artéries e depois também, claro, do Corpo de Bombeiros. A Ana contou pra gente que ela ficou presa às ferragens por 4 horas. 2 horas depois que o acidente aconteceu, o Corpo de Bombeiros chegou para fazer o desencarceramento, que é serrar o veículo para poder retirar as vítimas. E ela contou sobre esses momentos terríveis que a família viveu, isso até porque durante o acidente, o Emerson ficou ali no banco, ela achava que ele estava desacordado, ela e a sogra, a namorada do Emerson, então por isso elas não sabiam ainda nem que ele tinha morrido no momento do acidente. Porque a gente parou o carro, foi muito rápido, tudo foi muito rápido. A gente parou o carro e eu me lembro pouco do acidente, porque pra mim era um sonho, porque quando bateu eu fiquei inconsciente. Eu lembro da música parar, do padrasto do meu namorado dar um beijo na minha sogra e vinha aquele barulho muito forte, aquele impacto muito forte nas minhas costas. Foi onde o caminhão bateu. Eu não sei se ele perdeu a direção, não sei se ele dormiu no volante ou não sei se não deu tempo dele frear porque ele não tinha visto o engarrafamento. Não sei o que aconteceu, eu fiquei inconsciente no momento também, só que depois que eu me vi acordada, que o meu namorado me acordou, eu só escutava a voz dele de fundo, não tinha abrido os olhos ainda. Eu achei que era um sonho, só que quando eu acordei, que eu realmente vi o que estava acontecendo, eu já senti minhas pernas pressionadas, que além do caminhão ter batido atrás, o nosso carro bateu de frente com o ônibus, então apertando o carro no meio. Uma perna minha, cada perna ficou pressionada em um banco da frente. Eu fiquei com as 2 pernas presas na ferragem. E nesse momento que meu namorado me acordou, eu já senti muita dor. Ele saiu pela janela muito rápido, o reflexo foi muito rápido. As pessoas que estavam ali na rodovia também esperando o engarrafamento acabar ajudaram a quebrar o vidro, tentaram tirar a porta com... como que eu posso explicar? Eu não sei, com um pé de cabra. Um moço também tinha um machado, foi com isso que ele conseguiu quebrar o vidro. E nesse momento, meu namorado conseguiu sair pela janela. Ele tentou me puxar, só que o meu pé estava preso num ferro por baixo do banco de trás do carro. Então, eu não conseguia sair tão fácil. Tinha 2 residentes que estão se formando para médicos, que eles estavam ali no momento. Eles examinaram eu e a minha sogra, que a gente estava consciente, presas dentro do carro. E ficaram ali com a gente todo momento, pedindo calma, porque eu tenho crise de ansiedade. Então, ver que eu estava presa ali, começar a raciocinar tudo que estava acontecendo, foi me dando muito desespero. Então, as pessoas que estavam ali em volta, até os bombeiros e os socorristas chegarem, foi quem acalmou a gente. A equipe de bombeiros se dividiu em 2 guarnições, a de salvamento e a de resgate. Eles tiveram que primeiro retirar a Elisângela, que estava no banco da frente como passageira, para poder depois fazer o socorro da Ana, que estava com as pernas presas atrás, mas presas pelos 2 bancos da frente, do motorista e o passageiro. Esse trabalho demorou horas e a todo momento os bombeiros se revezavam, segurando a mão dela e tentando mantê-la acordada. Isso que é uma das coisas primordiais, que é manter os sinais vitais da vítima, ela acordada e tentar mantê-la o máximo consciente possível até conseguir fazer o direcionamento para o hospital. O sargento Vilela foi um desses anjos que segurou a mão da Ana e também conversou com a gente.
Lá nesse veículo eram 4 ocupantes, porém dentro do veículo haviam 3 pessoas. Uma já estava fora, que foi atendida pela concessionária. Desses 3, um infelizmente veio a óbito e tinha 2 pessoas do sexo feminino, ela presa às ferragens. A que estava na frente, ela foi desencarcerada, né, e socorrida também pelo SAMU. E houve um tempo lá de desencarceramento dela também, né? Ela estava com suspeita de fratura em membro inferior esquerdo. E uma outra, uma jovem do sexo feminino também, conforme disse, ela estava encarcerada, ela está no banco de trás. Ela foi um pouco mais complexo a extração das ferragens que apreendiam, e foi um pouco mais demorado, cerca de 1h30, 2 horas para conseguir, né, tirar e resolver a situação. E nesse momento a gente tratou com um amparo tanto emocional quanto um amparo na sua saúde para que ela, né, da melhor maneira possível fosse retirada do local. Graças a Deus, após um tempo a gente conseguiu tirá-la, mas realmente foi uma ocorrência complexa e ela saiu com vida do local que ela estava. E todo esse tempo, a qual, né, havia o trabalho de Corpo de Bombeiros no local, que também tivemos um auxílio muito importante, um apoio muito importante do Dr. Daniel, da Eteres, da concessionária, a vítima amparada, né, tanto emocionalmente quanto na sua parte clínica, na sua parte de saúde, para que da melhor maneira possível ela pudesse sair da situação que ela estava. Tá joia? Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém do ônibus ficou ferido. Já o motorista do caminhão, preso também nesse engarrafamento, foi socorrido pelo SAMU em estado grave. O Corpo de Bombeiros, então, fez o socorro depois do Guilherme, né, que é o namorado da Ana que conversou com a gente, a primeira pessoa, a única que conseguiu sair do veículo no momento do acidente, que depois teve a ajuda das pessoas que estavam presas lá naquele engarrafamento, e as 2 que ficaram presas, então, a Ana e a sogra dela. Ela fala como foi ter essa ajuda do Corpo de Bombeiros. E foram 4 horas de angústia. Os socorristas chegaram, eles me ajudaram a ficar mais calma. Principalmente o sargento Vilela, que ele é do Corpo de Bombeiros. Eu consegui falar com ele hoje pela manhã. Consegui agradecer ele porque marcou muito pra mim os momentos que ele estava ali conversando comigo por conta da minha angústia, por conta das pernas estarem presas. E foi tudo muito rápido, foi um susto tremendo que eu não sei explicar. Eu nasci de novo, foi um livramento tremendo. E a gente, então, manifesta aqui os nossos sentimentos para a família aí do Emerson de Santana Melo, de 43 anos. Lembrando que ele e a sogra da Ana, a Elisângela, eles vinham de São Paulo, viajaram até Borda da Mata, chegaram lá por volta das 11 da noite, descansaram para depois seguir a viagem de madrugada, onde eles pegaram, então, a Ana com o Guilherme para seguir a viagem com a família toda. Quando aconteceu esse acidente, a Ana ainda contou pra gente que no trecho lá de Chiva tinha um grande engarrafamento e que quando eles pararam, como ela contou, descrevendo no acidente, ela sentiu só a pancada, quando depois ela ficou inconsciente. Então o acidente aconteceu nesse local. Ela ainda pediu para deixar um alerta de quando as pessoas forem viajar, principalmente quando vem engarrafamento, se for ver algum acidente para acontecer, se perceberem bem em cima da hora assim, tentar jogar o carro para o acostamento para evitar que mais veículos se envolvam e lembrar sempre de manter a distância de segurança dos veículos, que a gente vê as autoridades policiais sempre destacarem. E em relação ao Emerson, o corpo dele foi levado então para o IML, depois ele foi liberado somente nesta sexta-feira para ir para São Paulo. O velório vai acontecer no cemitério Cerejeira, na Avenida Parque das Cerejeiras 300, e o enterro será às 8 horas da manhã deste sábado, lá em São Paulo. Mais uma vez, nossos sentimentos, a gente agradece a Ana por ter contado um pouquinho dessa história. Ela, o namorado e a sogra tiveram alta do hospital ainda nesta quinta-feira e agora tentam se recuperar do trauma e também dos ferimentos, vão precisar de fisioterapia, no caso da Ana e do Guilherme, e estão se cuidando em casa.